Deus possa nos abençoar ainda mais nesse dia. Maravilha, Pai do Senhor Jesus, irmãos, amém? Pega a sua Bíblia, vamos dar continuidade ao nosso simpósio de escatologia. Irmãos, a palavra de Deus está sendo pregada e a palavra de Deus não volta vazia. Apocalipse capítulo 3, estamos na página 20, viu, Rodrigão? Ontem fiquei sabendo aí da convenção do DNI, onde estiveram presentes lá o nosso pastor, nosso superintendente do DNI aqui da nossa igreja, nosso irmão Rodrigo. Foi bênção de Deus. Queria ter estado lá também, mas na próxima, se Deus quiser. Apocalipse capítulo 3, para nós começarmos aqui essa nossa... E hoje nós falamos na aula passada sobre o arrebatamento. Falamos sobre os sinais da vinda de Jesus e falamos sobre o arrebatamento da igreja. E é interessante que algumas vertentes da escatologia, que algumas formas de interpretação da escatologia, vem o arrebatamento da igreja como um sinal, não como um evento. Até porque não existe um sinal preparatório para o arrebatamento. Porque existem sinais de que Jesus vai voltar, mas não existe um sinal, alguns entendem dessa forma, que não existe um sinal da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. Olha, vai acontecer algo amanhã, que prova que o arrebatamento vai acontecer depois de amanhã. Nós não temos um sinal dessa forma. O que nós temos são sinais, de forma geral. O arrebatamento da igreja, para algumas formas de interpretação, é um desses sinais. Quando eles olharem e verem que a igreja desapareceu da terra, opa, a igreja sumiu. Cadê os salvos em Cristo Jesus? Cadê aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo? Cadê eles? Desapareceram, opa! Isso é sinal de que alguma coisa está acontecendo. Então, para alguns, o arrebatamento da igreja será um sinal, ok? Da volta de Cristo, dos acontecimentos escatológicos. Será como se uma confirmação áurea, né? De que de fato tudo aquilo que havia sido profetizado se cumpriu. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu botei ele um pouquinho virado para lá, pastor. Se puder virar aqui, pedir o Paulo meu, que só não tem que levantar, só para virar um pouquinho para cá. Ele está de lado no celular. Obrigado, pastor. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Isso. Apocalipse 3, 10, para a gente começar essa nossa aula de hoje, com a misericórdia e a graça de Deus. Apocalipse 3, 10 diz assim, gente. Essa palavra do Senhor para nós. Porque guardaste a palavra de minha paciência, eu também te guardarei na hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que moram sobre a terra. Veja só, eu também te guardarei na hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Aqui no versículo 10 do capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, queria que você abrisse comigo lá e já eu vou te explicar por que eu estou lendo essas passagens. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Diz assim. Vamos ler o versículo 9 para não ficar fora do contexto. Diz assim, olha. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós a maneira como nos recebestes e como vos convertestes ao Deus verdadeiro, abandonando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E esperar dos céus a seu Filho, o qual ressuscitou dos mortos, com o nome dele? Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que nos livra da ira vindoura. Esses dois versículos, Apocalipse 3, 10, onde a gente leu que Ele nos guardará da hora da prova, que há de vir sobre o mundo inteiro,
para provar aos que moram sobre a terra. E o versículo 10, de 1 Tessalonicenses 1, que diz que Jesus nos livra da ira vindoura, dão a entender para muitas pessoas que acreditam dessa forma, que Jesus, ele vai fazer algo tremendo. Por ocasião do arrebatamento da igreja, ele estará nos livrando da ira vindoura. Ele estará nos livrando dessa provação, desse tempo de provação que há de vir sobre o mundo inteiro, gente, sobre o mundo inteiro. E às vezes a gente fica assim, pô, mas é possível que alguma coisa em escala mundial aconteça na face da terra, à luz daquilo que diz a palavra de Deus? Irmãos, nós vimos o que aconteceu mediante a pandemia. A pandemia não foi algo que atingiu só o Brasil, mas foi algo que se manifestou em todos os países do mundo. Todos os continentes foram alcançados por essa pandemia. Todos os continentes, querendo ou não, deixaram suas vítimas aí do Covid-19. Então veja, um evento em escala mundial que está para acontecer e que vai abalar o mundo inteiro. Do que nós estamos falando? Quando a gente fala de ira vindoura, estamos falando da grande tribulação. Quando a gente fala dessa provação que há de vir sobre o mundo inteiro, estamos falando da grande tribulação. Lá, se eu não me engano, em Jeremias capítulo 30, deixa eu confirmar aqui, irmãos, que eu não marquei essa passagem, mas já gravei ela na cabeça. Eu sempre cito ela quando estou falando da grande tribulação, só não me lembro aqui exatamente o versículo, mas em Jeremias, versículo 7, capítulo 30, versículo 7, de tanto a gente citar, a gente acaba gravando. Jeremias 30, versículo 7 diz assim: quão grande é aquele dia, tanto que não há outro semelhante a ele, tempo de angústia para Jacó, ele porém será salvo dela. A gente já viu algo parecido, por exemplo, de Deus livrar os seus, né? Ou na situação ou da situação. O povo de Israel, no caso específico do tratamento que Deus vai dar a eles durante esse período que nós chamamos de grande tribulação, eles serão salvos dela. Eles não perecerão na grande tribulação, até porque o tempo da grande tribulação, como cremos, será um tempo onde Deus vai ter um cuidado especial para com o povo de Israel. E agora eu tenho que falar aqui só para relembrar, irmãos, que existem aí pelo menos 4 formas de interpretação. E eu estou aqui, a partir desse momento, seguindo uma linha que mais, como eu falo, é mais fácil de interpretar, de entender algumas coisas. Porque a gente acredita que muitas das profecias escatológicas, como diz o termo escatológico, está apontando para o futuro. São coisas que ainda não aconteceram, mas que vão acontecer. E aqui a gente tende automaticamente a seguir na linha da abordagem futurista, ou acreditando que nos eventos futuros, interpretando esses fatos, esses textos, à base do contexto futurista. Porque, por exemplo, se a gente for aqui nesse tempo, nesse momento, preterista, essas coisas não terão nenhum valor para nós, porque elas já terão acontecido em até 70 depois de Cristo. Se nós formos preteristas nesse assunto, nesse particular, nessa questão, não vai fazer sentido nenhum para nós estudarmos isso aqui. Não vai fazer sentido nenhum para nós falarmos de grande tribulação se nós formos preteristas. Se nós formos idealistas, a gente vai apenas criar símbolos com base nesse contexto, com base nesse... isso é uma coisa simbólica, isso é apenas para a gente tirar alguns ensinamentos para a vida, mas não é algo prático, é apenas algo teórico, se a gente for idealista. Se a gente for historicista, a gente vai pegar todos esses eventos e vai encaixá-los ao longo da história da humanidade, falando que eles tiveram seu cumprimento ao longo da história, em 1800, em 1700, em 1500, né? Alguma coisa ainda talvez ainda vai se cumprir, porque o historicista crê assim. Agora, se nós formos futuristas, a gente vai entender que, quando a gente olha para o Apocalipse, por exemplo, o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse estão tendo seu cumprimento ao longo da história, porque representam cada igreja que foi se levantando ao longo da história. Mas a partir do capítulo 4 em diante, a gente vai entender que tudo que está no Apocalipse tem uma aplicação futura, chegando a quem? Chegando a nós. Então, olhando, levando em consideração, no mínimo, essas 4 formas de interpretar esses textos escatológicos, a gente vai ter essa visão. Então, hoje aqui para nós precisamos acreditar e entender que estamos falando de coisas que ainda estão para acontecer, que estão por vir. E quando a gente pega o livro de Apocalipse, o espírito é esse, porque o livro de Apocalipse já começa com Jesus falando que ele vai anunciar as coisas que hão de vir, que vão
acontecer. Então, quando a gente lê essas passagens, o tempo de angústia para Jacó, ainda não houve um tempo de angústia para Jacó, como está predito no livro de Apocalipse, como apontam os relatos escatológicos, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento. Nós não tivemos ainda no mundo esse tempo de ira, porque como a gente leu aqui, por exemplo, em Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 10, que nos livra da ira vindoura, ainda não tivemos um tempo desse de ira, de juízo sendo derramado onde? Sobre a terra, de tal forma que pessoas vão vir a perecer. Irmãos, estima-se, segundo estudos, que até mesmo pelo que a própria palavra de Deus ensina, que cerca de 2/3 da população mundial vai deixar de existir. Irmãos, somos cerca de 8 bilhões, 6 a 8 bilhões de seres humanos. Ouvi falar 6? Acho que ouvi falar 8 bilhões de pessoas no mundo. Imagina, 2/3 sendo dizimados. Isso pelo poder dos juízos que serão derramados na terra durante a grande tribulação. Então não vai ser um tempo fácil. E a palavra fala em Apocalipse 3:10, porque há de vir sobre o mundo inteiro um tempo, uma hora de provação, uma hora de tentação, que vai pôr à prova todos os que habitam sobre a terra, vai provar a todos os que habitam sobre a terra. Tem gente que entende assim, mas esse provar aí é para o crente. Deus vai provar os cristãos, não, porque a gente já está sendo provado desde o dia que a gente entregou a vida para quem? Para Jesus. A nossa vida já é uma prova. Jesus falou aqui no mundo passagem por aflições. Nós temos bom ânimo, a gente já vive na prova, só que a prova aqui não se refere a uma prova, um teste, mas a uma situação que Deus vai causar. Vai levar a população mundial a entender de que lado ela está, afinal de contas. A quem ela vai servir de certa forma? Quem vai buscar? Quem vai temer? A quem vai se submeter? Então a palavra fala, há de vir sobre o mundo inteiro essa situação, essa aprovação que vai pôr à prova todos os habitantes da terra. Irmãos, eu quero crer que nem eu e nem você estaremos aqui nesse tempo. O Senhor Jesus nos deu referências. Vá comigo em Mateus 24, porque o texto é um dos textos bases para a gente entender a grande tribulação, esse importante evento escatológico. Mateus 24, versículo 15, onde nós vamos ter aqui um relato de algumas coisas que vão acontecer nesse tempo. Na apostila tem esse texto, nós colocamos ele ali lá. Mateus 24, 15 ao 22 e o versículo 29 diz assim: quando, pois, virdes, Mateus 24, 15 ao 22, vamos ler. Portanto, quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, anunciada por meio do profeta Daniel, quem nem teme, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça para tirar de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Mas ai das que naqueles dias estiverem grávidas, e das que estiverem amamentando. Orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Ou em outra tradução, haverá então uma tribulação tão grande. Olha isso, irmão, olha a descrição que Jesus dá. Essa descrição não é eu que dá, não é nenhum teólogo, não sou eu que dá, não é nenhum teólogo que dá, é o próprio Senhor Jesus que está dizendo, versículo 22, versículo 21, né? Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Grande tribulação. Uma tribulação tão grande. E olha a próxima frase qual é, olha só. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Alguns dizem que a terra não suportaria o mesmo evento 2 vezes. Tamanha a sua gravidade, tamanha a sua intensidade. Irmão, será algo que nunca foi visto. A gente fala do mundo, né, do dilúvio. Sim, o dilúvio foi algo arrebatador, sim, a população. Ok, mas irmãos, o que Jesus está falando aqui, quando a gente fala de grande tribulação, quando a gente fala desse tempo de aflição que virá sobre a terra, nós estamos falando de algo que será como algo que jamais aconteceu desde o princípio do mundo até agora. Nunca houve tal evento, nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. A terra não suportaria a gravidade de um evento desse, de uma situação dessa, de um tempo desse, como esse que está predito para a grande tribulação, para a ira vindoura, para essa provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Versículo de número 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, não se salvaria ninguém,
mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Irmãos, nunca houve um tempo desse. É por isso que a gente segue uma tendência de descartar o historicismo, de descartar o preterismo e de descartar o idealismo, e seguirmos numa linha mais ou menos futurista. Por quê esse aspecto? Porque nunca houve um evento assim. Não tem precedentes esse evento. Não tem uma fase do mundo que possa ser dito que já aconteceu algo parecido. Na antiguidade, as coisas aconteciam, mas era naquele lugar ali, por exemplo, era na Europa, que aconteceu alguma coisa, todo mundo ali na Europa ficava sabendo. O mundo antigo, na verdade, se resume ao que acontecia onde? Na Europa. Poucos são os relatos do que acontecia em outros cantos do mundo. Na época da igreja primitiva, as cartas de Paulo foram endereçadas à igreja daquela área ali da Ásia. O mundo era aquilo ali que eles conheciam. Não se sabia o que estava acontecendo na Oceania, não se sabia do que acontecia nas Américas, não se sabia do que acontecia nas Índias, era só ali. Era só ali. O mundo se resumia aquilo ali. Tinha as outras partes do mundo, mas não se falava, porque a história da humanidade estava ali. Tudo que era relatado. Só que quando nós falamos de uma grande tribulação, de um evento como esse, estamos falando de algo em escala mundial que vai atingir as pessoas do mundo todo. Não vai ser um evento que vai ser geograficamente só num lugar, só aqui, só vai atingir, ele não vai atingir a todos em escala mundial. E não vai ter como escapar daquele dia. Só um pode fazer a gente escapar daquele dia: Jesus, que nos livra da ira vindoura. Só um pode nos fazer escapar daqueles dias: é Cristo, é a nossa fé nele. Não que a gente deva seguir a Cristo por medo de passar por esse tempo, não que a gente deva seguir a Cristo por medo de viver esse momento na face da terra. Não, eu vou seguir Jesus porque eu não quero ir passar pela grande tribulação. Mas, irmãos, acaba que o temor é uma das maneiras da pessoa vir para quem? Para Cristo. Quem sabe a pessoa parando e pensando: olha o que está para vir sobre o mundo. Você quer ficar aqui quando essas coisas acontecerem? Querendo ou não, é um gancho para evangelizar. Na verdade, por que você acha que isso aqui está aqui na Bíblia? Não é para a gente falar também? Não é para a gente chegar para alguém que está vivendo uma vida dissoluta e dizer: olha, você fica aí brincando, virão dias difíceis sobre a terra, hein? Virão dias terríveis, haverá ainda uma grande tribulação nesse mundo. Se você não estiver com Cristo, pode ser que você passe por eles. Só que aí a gente vê aquela velha questão, né? Que existem certas correntes interpretativas em relação à escatologia que até acreditam que a igreja vai passar por esses dias, que a igreja de Cristo vai estar na terra. Porém, os versículos que eu apresentei para vocês são exatamente os versículos chaves para provar para mim e para você que nós não estaremos aqui na terra durante esse período, porque já teremos sido arrebatados. Foi a forma de Deus nos livrar desta hora da provação, dessa ira vindoura, desse tempo de angústia para Jacó que virá sobre o mundo. No versículo 23: então, se alguém vos disser: veja, aqui está o Cristo, ou veja, ali está, não acrediteis. Porque levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Vede que vou não tenho predito. Portanto, se vos disserem: vede, ele está no deserto, não saiais. Ou vede, está no meio das casas, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde quer que esteja o cadáver, aí se juntarão os abutres. Ou seja, será algo em escala mundial. Todo mundo vai saber do que vai estar acontecendo naqueles dias. Não importa onde a pessoa esteja, todos vão ter conhecimento daqueles eventos. Todos de alguma forma vão ser impactados pelos acontecimentos daqueles dias, como já fomos de alguma maneira, de uma escala bem menor, agora no tempo da pandemia, agora no tempo do Covid. Em todos os lugares do mundo houve vítimas, pessoas perderam suas vidas. No versículo de número 29, diz assim, versículo 29: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Eu não vou entrar nessa parte do versículo 29, só estou lendo para você entender que existe uma continuidade, existe um depois da grande tribulação, mesmo que seja um depois doloroso, mas a gente vai falar sobre isso no decorrer aqui do nosso estudo. Então veja, quando a gente fala desse evento,
A gente bem poderia estar falando de um evento que poderia ser negado por muitos, salvo pelo fato de ter sido profetizado pela pessoa mais sensata que já pisou nesse mundo, que é quem? O Senhor Jesus. Se não fosse Jesus que tivesse falado, muita gente não acreditaria que haveria uma grande tribulação. Se não fosse o próprio Cristo, se não fosse o próprio Filho de Deus que tivesse falado isso, muita gente não acreditaria. Se não fosse dele, essas e outras palavras que falam desse angustiante tempo que virá sobre o mundo, certamente não acreditaríamos. Porém, não foi para nos assustar que esse evento nos foi predito pelo Senhor, mas sim para que não venhamos a negligenciar a nossa vida de fé, que necessita se manter no nível adequado, a fim de não colocarmos em risco a nossa própria salvação. Então, falando mais especificamente desse evento, da história, a gente vai ver aqui alguns personagens que vão se manifestar durante esse período da grande tribulação. E um dos principais personagens desse tempo, dessa hora da provação, desse tempo de angústia para Jacó, desse tempo da ira vindoura que será derramada sobre a terra, um dos principais personagens desse tempo é aquele que nós conhecemos como o Anticristo. Vá comigo em 2 Tessalonicenses, por favor. Alguém poderia dizer, pastor, mas será que vai acontecer mesmo isso aí? Eu não terminei de falar da grande tribulação, mas eu quero falar de algumas coisas que vão acontecer durante esse período, e vai ser nesse período de grande tribulação que vai se manifestar essa figurinha chamada Anticristo e alguns outros elementos que a gente vai citar aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3, diz assim, gente: ninguém de nenhum modo, 2 Tessalonicenses, está na página 20 ainda, viu? Está no finalzinho, show de bola. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de modo nenhum engane a vós. Ninguém, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Versículo de número 5. Não vos recordais que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Irmãos, o interessante é o seguinte: talvez os relatos não sejam grandes o suficiente. Talvez alguém pense assim, acredito que está na medida certa, mas talvez alguém, para levar mais a sério a questão escatológica, necessitasse de ter mais alguma coisa escrita sobre a escatologia para a pessoa levar isso a sério. Só que veja que mesmo que não tivesse sido escrito, que já está escrito, o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 5? Não vos recordais que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco? Paulo está falando de que coisas? De coisas escatológicas. Paulo está falando de quê? Dos eventos escatológicos. Paulo está falando do futuro, porque, irmãos, a razão da nossa fé, da nossa esperança é exatamente futura. A nossa fé em Cristo não se baseia no que estamos vivendo agora, no que estamos vivendo hoje, mas sim no que nos reserva o amanhã, naquilo que está por vir. A minha fé aponta para o porvir, a minha fé aponta para o futuro. A fé em Cristo não se restringe ao que está acontecendo hoje, na minha e na tua vida, na nossa história, agora. A fé em Cristo aponta para o futuro, a fé em Cristo aponta para o que está por vir, a fé em Cristo aponta para o que ainda há de acontecer, não só nas nossas vidas, como também no mundo inteiro e na eternidade. E a palavra já fala, como eu li até aqui nas primeiras aulas, se nós esperamos de Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. A gente não espera de Deus só aqui. O que Deus tem para nós não se restringe só ao que estamos vendo agora. Ainda há algo por vir, ainda há algo para acontecer, ainda há algo para se tornar realidade nessa terra. E Paulo continua dizendo, versículo 6: e agora vós sabeis o que o detém, o que o impede de se manifestar, a fim de que seja revelado a seu tempo. Há um certo mistério, para alguns, em relação ao que detém a manifestação do anticristo. Por que o anticristo já não se manifesta? Tem muitas respostas. A preferida minha é a igreja. A igreja está na terra. O fato da igreja estar na terra, o fato do Espírito Santo de Deus estar atuando na igreja na terra, isso detém a manifestação do anticristo. Se a coisa não está pior moralmente, espiritualmente, é por causa da presença da igreja.
se não fosse a igreja na terra, se não fosse o Espírito Santo na terra, se não fosse a presença de Deus na terra, através de seus servos, através daqueles que o temem, que o buscam, que fazem a sua vontade, irmão, este mundo estaria muito pior. Na verdade, Deus já teria destruído esse mundo. Os juízos já teriam vindo, mas Deus tem poupado a terra por causa de quem? Da igreja. Deus tem poupado a terra por causa dos seus escolhidos. Deus tem poupado a terra por causa dos seus servos, porque Deus tem propósitos na vida de cada um de nós. Então Deus não permite ainda que algumas coisas aconteçam. E uma dessas coisas que não acontece ainda é a manifestação do anticristo. Porque a igreja está aqui. Irmãos, é só você olhar. Olha para os países, olha para as nações. Geralmente as nações que têm uma presença forte da igreja de Cristo, algumas coisas não acontecem. Um regime comunista não acontece. Por quê? Porque a igreja está lá. Agora, onde tem um regime comunista, a igreja não floresce, não cresce. Uma coisa não coaduna com a outra. Não tem como. Se tem regime comunista, não vai ter igreja. A igreja vai ser perseguida. Se tiver regime, se tiver igreja, não vai ter regime comunista. Bom, assim cremos. Porque um abafa a voz do outro. São ideologias opostas. São ideologias opostas. Não estou falando nada demais aqui. São ideologias opostas. Vão se chocar. Então, onde tem igreja, algumas coisas vão acontecer. O anticristo lá não vai se manifestar. E a gente vê que o que é o espírito do anticristo? É a oposição a Deus e às coisas de Deus. Você leu aqui, versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, contra tudo que vincula a Deus, contra tudo que representa a Deus, contra os símbolos religiosos, contra os elementos de culto, tudo que aponta para Deus é atacado pelo quê? Pelo espírito do anticristo. Ele se opõe. Então, a igreja, seja ela qual for, vai haver uma oposição desse espírito do anticristo. E o que eu posso dizer para vocês é que o espírito do anticristo já está na terra. Ele só não se manifesta com total eficácia, porque a igreja está firme ainda. O povo de Deus ainda está orando. A igreja de Cristo está presente. E deveria se posicionar melhor em algumas questões. Mas isso impede que o quê? Que o anticristo se manifeste. Versículo de número 7. Porque já está em ação, como eu ia dizendo, o mistério da iniquidade já está em ação. Nós já vemos que já há esse mistério agindo na terra. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado de novo a palavra resistência. De novo tem algo que resiste. De novo tem algo que impede, tem algo que atrapalha. Satanás não dá cumprimento aos seus propósitos terríveis e abruptos na terra. Por quê? Porque tem um que resiste. Satanás não faz mais do que já tem feito desgraça na vida das pessoas. Não faz mais porque tem um que resiste. Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Há uma resistência da igreja, há um posicionamento da igreja que não permite ainda que certas coisas se manifestem, até que seja tirada. Versículo 8: e então, assim que a igreja for tirada, assim que acontecer o arrebatamento da igreja, como cremos, versículo 8: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará. Apocalipse 19, você lê isso. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. O aparecimento do iníquo deve-se à atuação de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios mentirosos e com todo engano e injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes enviará um espírito enganoso para que creiam na mentira, a fim de que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na injustiça. Então não vai ser, pastor, mas o que vai ser a grande tribulação? Vai ser o ódio de Deus, porque Deus é mau, porque Deus pune? Não, vai ser simplesmente a consequência do pecado da própria humanidade. E uma coisa que eu ouvi ao longo desses estudos que tenho feito aí na escatologia, que eu acho muito interessante a gente considerar aqui, é que na grande tribulação vão se juntar três forças.
o juízo de Deus, a maldade do ser humano e o ódio de Satanás, ao mesmo tempo. Vai ter um misto. O juízo de Deus, que vai abrir a porta para a manifestação do quê? Do ódio de Satanás contra o gênero humano, contra a raça humana. Mas a maldade do ser humano que vai ser evidenciada de uma forma ilimitada, porque hoje o homem é mau. As pessoas são malignas, são perversas, são ruins, são más. Porém, naquele tempo, irmãos, não vai ter limite. Trair-se uns aos outros, está escrito. A maldade vai crescer numa manifestação, num nível que jamais foi visto na história da humanidade. Se hoje você fica abalado, né, quando você olha e vê algumas coisas, nossa, esse cara fez isso. Uma vez eu fiquei assim assustado, porque um camarada pegou um garrafão de gasolina e jogou num cavalo e atirou fogo. Um cavalo vivo. Correram a tempo para tentar salvar o cavalo, mas ficou aquela queimadura feia no cavalo. Maldade, crueldade. Olha o que as pessoas fazem. Vemos mães que lançam crianças numa lata de lixo. Vemos pessoas que arrancam cabeça uma das outras, que arrancam o coração e ficam chutando como se fosse bola de futebol, como aconteceu num lugar aí do norte. Isso é o que, irmãos? É crueldade. Mas imagina isso acontecendo em cada esquina. Imagina isso acontecendo num nível que não vai ter limites, não vai ter polícia que dê conta. Não vai ter exército que dê conta. Então, irmãos, não são dias nada fáceis que estão por vir sobre a história da humanidade. A gente gosta de ser pessimista, de dizer que as coisas vão melhorar. Irmãos, a gente segue um caminho. O caminho é esse, que a Bíblia dá. Não importa quem ganha as eleições, por exemplo. Vai melhorar por um lado, mas, irmãos, segue-se uma tendência natural. As coisas tendem a ir de mal a pior. Que isso, pastor? Não é eu que digo, é a palavra de Deus. Então a gente tem que estar atento para essas coisas. Como estamos nós diante de tudo isso? O anticristo está aí, não é? Seria fácil negar a realidade dessa personalidade icônica que é o anticristo, que se manifestará na grande tribulação. Para muitos, existir alguém com tamanha influência mundial é algo irreal. Porém, nos nossos dias, não só a Bíblia, como até as encíclicas papais, como tenho citado aqui a Caritas in Veritate, do Papa Bento XVI, né? Estão prevendo a manifestação desse personagem crucial da cronologia escatológica bíblica e extra-bíblica, porque que já falei aqui, que não é só a escatologia bíblica que aguarda a manifestação de um anticristo, de uma autoridade nesse nível. As outras religiões também aguardam. O islamismo aguarda uma personalidade dessa, uma autoridade dessa, uma liderança dessas. A Igreja Católica aguarda alguém assim. Não só as ramificações cristãs têm essa convicção, as outras religiões também têm. O budismo, o hinduísmo, entre outras religiões mundiais, têm essa convicção, têm essa expectativa, nessa possibilidade da manifestação desse líder mundial, né? Então a gente vê isso em outras religiões também. Os detalhes que nós citamos aqui sobre como se comportará e qual será o objetivo do anticristo foram bem destacados por Paulo aqui nesse texto, né? Dizer que não existirá um anticristo é o mesmo que dizer que homens terríveis e que consciente ou inconscientemente se colocaram à disposição das trevas, como Hitler, Amã e outros da mesma estirpe. Existiram pessoas assim. A gente ouviu falar de quem? De Hitler. Tem vários documentos. O homem foi o responsável pela morte de 6 milhões de judeus, irmãos. Que espírito é esse nele? Amã, lá da Bíblia, do livro de Esther, mas Stalin e tantos outros, que mataram gente assim, simplesmente pelo fato de serem judeus, ou cristãos, ou sei lá o quê. Mas foram homens que tiveram esse caminho, que tiveram esse entendimento. Vá comigo em Apocalipse, por favor, no capítulo de número 6. Porque quando a gente lê o livro de Apocalipse, a partir do capítulo 6, irmãos, nós estamos literalmente dentro da grande tribulação. Quando você pega o livro de Apocalipse e abre no capítulo 6, você está dentro da grande tribulação. Como assim, pastor? Você está dentro de eventos que vão se manifestar na terra durante a grande tribulação. Posso dizer
que literalmente a grande tribulação começa aqui, no capítulo 6, e vai até o capítulo 19. Então vamos ver aqui no capítulo 6 uma coisa interessante. Calma que eu não vou falar do livro do Apocalipse todo, até porque não daria tempo. Mas vamos ver aqui o capítulo 6, uma coisa interessante, dentro desse contexto da grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o Cordeiro abriu os selos, e ouviu os 4 seres viventes dizer, com uma voz como de trovão, vem e vê. Olhei, e eis um cavalo branco, e o que o montava tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. Irmãos, eu não tenho dificuldade nenhuma, não só à luz da leitura bíblica ou dos estudos, para identificar, irmãos, quem é esse cara. Quando nós lemos o capítulo 6 de Apocalipse, nós estamos lendo sobre o quê? Esse é o contexto, não esqueça disso. Nunca ignore o contexto. O problema das pessoas é isolar o texto do contexto. Apocalipse 6 fala de quê? De juízos que estão sendo derramados na terra durante a grande tribulação. Juízos. É o juízo de Deus, não tem outra coisa. Esses selos são sete juízos que Deus está derramando. São 7 revelações que Deus está fazendo sobre o que vai acontecer durante o período da grande tribulação. E o primeiro selo fala do primeiro juízo. O primeiro selo é o primeiro juízo. E qual é o primeiro juízo? Um cavalo branco que tinha sobre si alguém que o montava com um arco e que tinha uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Eu estou falando de juízo. Eu não estou falando de alguém que está vindo para salvar. O contexto não é esse. O contexto não é esse. Eu não estou falando de alguém que está vindo para livrar nesse momento. A igreja já foi arrebatada. Cristo já fez a sua parte. Cristo já resgatou a sua noiva. Cristo já levou a sua noiva para a glória. O que estou falando é Apocalipse 6, dos eventos que falam da grande tribulação, dos juízos que Deus vai começar a liberar sobre a terra. É como se Deus estivesse abrindo um portal e liberando os juízos. E o primeiro juízo é o quê? O cavalo branco. Não é o cavaleiro branco, é o cavalo branco. Só que a gente tem uma grande mania de que tudo que é branco é bom. Ah, porque é branco, tem coroa e saiu vitorioso. E para vencer, é Jesus. Né? Tudo que é branco é bom, nem tudo que reluz, diz o ditado, é ouro. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Porque é branco, não porque é branco. Qual era o nome do cavalo branco de Napoleão? Qual era a cor do cavalo? Qual era a cor do cavalo branco de Napoleão? Era preto, mas ele chamava de branco. O cavalo era preto, mas Napoleão chamava de branco. Então as pessoas, não, porque o cavalo é branco. Calma aí, irmão, o cavalo é branco aqui, mas o que ele representa não tem nada a ver com brancura. Se você prestou atenção no texto que fala do anticristo, qual vai ser uma das principais tarefas dele? Enganar. E o engano começa no entendimento da palavra. O engano não, porque é branco, irmãos, e tem historiadores, pastores que escreveram livros, aí tem um livro, alguns em casa. Quando eu pego aqui e leio, o cara está falando que é Cristo, eu não leio, nem leio mais o livro. Porque não faz sentido, irmãos, ignorar o contexto do negócio. E aqui é a hora que a gente começa a discutir com alguns. Ah, você quer falar de Jesus? A Bíblia é clara, a Bíblia não deixa a gente enganado. Você quer ver o cavalo branco de Jesus? Aí você vai lá em Apocalipse 19, que você vai ver o cavalo branco de Jesus. Aí você vai ver, né? Jesus sentado no cavalo, ó, Apocalipse 19, versículo 11. Então viu o céu aberto e eis que um cavalo branco, e o que o montava se chama Fiel e Verdadeiro, o qual com justiça julga e peleja. Seus olhos são como chama de fogo, sobre sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de uma roupa mergulhada em sangue, e seu nome é o Verbo de Deus, ou a Palavra de Deus. Quem é esse? É Jesus. Versículo 16: e em sua veste, em sua coxa, tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha a diferença. Não é bem claro. O cavalo branco aqui de Apocalipse 6 é
É o anticristo, é o engano. Ele é branco, parece que está vindo para o bem, parece que está vindo para trazer paz, parece que está vindo para ser o amigo de todo mundo, mas está ali para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. E ele vai sair vitorioso e para vencer, determinado. A gente não vai ter tempo hábil para isso, mas se nós fôssemos ler aqui algumas passagens, tanto lá de Daniel, quanto aqui de Apocalipse, sobre a posição, sobre como fala o anticristo, você vai ver que ele tem algumas peculiaridades. A personalidade do anticristo é uma personalidade de uma pessoa otimista, bem motivada, uma pessoa que fala assim grandezas, uma pessoa para frente, uma pessoa que não vê dificuldade em nada no que faz. Uma pessoa cheia de si, né? Cheia de orgulhosa. Esse é o anticristo. Ele sai vitorioso para vencer, cheio de orgulho, passando por cima de tudo e de todos. O anticristo. Aí alguém diz, aí é o anticristo. Não, não é. É o engano que vai proliferar sobre a terra, representado, personificado na pessoa do anticristo. E aí nós temos mais o que? Vamos lá? O segundo selo. Vamos ver mais esse. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente que dizia: vem ver. E saiu outro cavalo, vermelho. E ao que o montava foi concedido tirar a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Irmãos, eu falei aqui, a gente fala de violência, que o mundo está violento. Só que a violência que há no mundo hoje não é nada perto da violência que haverá naqueles dias. A violência daqueles dias será uma violência em níveis que você jamais viu na história da Terra. Nem mesmo juntando todos os vídeos de YouTube, onde a gente tem um monte de gente se matando e matando, a gente vai conseguir alcançar o nível de violência que vai se manifestar na Terra naqueles dias. E olha que a gente já tem visto coisas muito ruins acontecer. Mas olha o que a palavra fala. Esse cavalo vermelho sai. E ele sai com um objetivo: tirar a paz da terra. Tirar o sossego da terra. E as pessoas vão se matar umas às outras. E foi lhe dado uma grande espada, mas isso já está acontecendo. Tem gente que diz que o cavalo já saiu. O cavalo vermelho já está por aí. Você viu ele passando por aí? Tem gente que já disse que aqui é o inferno. Nós já estamos no inferno. Irmãos, a gente não sabe o que está falando. Nós moramos no paraíso, irmãos. Nosso país é uma bênção de Deus. Olha o que acontece no Afeganistão, na Ucrânia, em outros países aí, em Cuba, em China, na China. Olha o que a gente vive no Brasil. Então a gente tem que levantar a mão e agradecer a Deus por essa terra, pedir que ela continue debaixo da bênção dele. Versículo 5: quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente que dizia: vem e vê. O terceiro cavalo, o terceiro selo. E olhei, eis um cavalo preto, e o que montava tinha uma balança na mão. Ouviu uma voz do meio dos quatro seres viventes que dizia: uma medida de trigo por uma moeda de prata, e 3 medidas de cevada por uma moeda de prata, mas não danifiques o azeite e o vinho. O que é esse terceiro selo? Quem é esse terceiro cavalo? Irmãos, alguém que vai mexer na economia das nações. Alguém que vai mexer na economia das nações. E nem o nosso atual ministro, se ele estiver vivo lá, vai ser capaz de conseguir equilibrar os danos que a economia sofrerá naqueles dias. As pessoas falam de passar fome, as pessoas falam de viver abaixo da linha da pobreza hoje, mas as pessoas não sabem o que estão falando perto daqueles dias. Fome, miséria, a gente ainda não viu isso. Escassez, falta de comida, a gente não viu isso ainda, como a gente pensa que viu. No versículo 7 diz: quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem ver. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que o montava tinha por nome Morte, e o Hades e o Inferno o seguia. E foi-lhe dado poder sobre presta atenção nesse número, e foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com pestilência e com as feras da terra. Isso aqui já aconteceu, irmãos? Isso aqui teve algum precedente na história da humanidade? Não, irmãos. Por piores que tenham sido os momentos que já vivemos na história mundial, nunca se viveu algo parecido com o que está descrito aqui nessa palavra. E, infelizmente, tem pessoas que têm até medo do Apocalipse. Só que o Apocalipse é a palavra de Deus, é Bíblia. Tem tanto poder para salvar quanto todos os demais outros livros da Bíblia. É
Essas palavras não são palavras de condenação, são palavras de salvação, uma vez que nós as estamos ouvindo, para que venhamos nos precaver daquilo que poderá vir a acontecer, que virá, poderá não, daquilo que virá a acontecer no tempo certo. Então está aqui, vai ter morte, vai. E qual a quantidade de pessoas que vai morrer? Que vai estar sob o poder desse cavalo amarelo? A quarta parte da terra. A quarta parte. Se somos, vamos aumentar. Se somos 8 bilhões, divide por 4, 8 bilhões. 2, né? 2 bilhões de seres humanos. Você sabe o que é 2 bilhões de pessoas deixando de existir? Você sabe o que é? O que é isso, irmãos? Que força é essa que consegue dizimar 2 bilhões de seres humanos? 2 bilhões de pessoas. Foi drástico o dano causado pela pandemia, mas não chegou a isso. Não chegou nem perto. Nem perto disso. Mas é o que está sendo reservado quando a gente fala de grande tribulação. Para a gente já ir concluindo, e em meio a tudo isso vai ter algumas coisas boas. O que vai ser bom nesse tempo? Irmãos, imagina um tempo, porque, vamos lá, né? A gente vai estar vivendo isso aqui tudo, as pessoas não vão querer morrer de fome, o governo vai ter o poder sobre toda a economia, o anticristo e o sistema que vai estar operando naquele tempo, e as pessoas vão querer comer, as pessoas vão querer beber, as pessoas vão querer continuar com as suas transações comerciais, afinal de contas, a barriga vai continuar roncando, as necessidades vão continuar batendo a porta, e o que o ser humano não faz para suprir as suas necessidades? E aí, nós vamos ouvir falar daquilo que hoje as pessoas caçoam, tem gente que faz piada, não acredita que de fato isso vai ser real na história da humanidade nesse tempo. Em Apocalipse 13, nós vamos falar sobre isso. Vamos ler lá? Apocalipse 13, qual é o próximo evento aqui desse período? Eu não posso me adequar a muitos, nós vamos ficar sendo esses dois. Falamos da grande tribulação, falamos do anticristo, e vamos falar dessa marca da besta, irmãos. Apocalipse 13, eu estava numa denominação, e nessa denominação se falava, e agora estou aqui pregando isso aqui, e estou me lembrando, que havia, né, os superintendentes lá dessa denominação que eu fazia parte. O pastor fica falando de marca da besta, a igreja é caída, não sei o quê, e o pastor falando de marca da besta, e faziam piadas sobre isso. Falavam de forma desprezível. Eu vivi isso, eu ouvi, e hoje estou aqui falando exatamente isso. E estou aqui com pessoas ouvindo e achando importante o que está sendo falado. Mas eu estive numa denominação que brincava com esses elementos, que não via nenhuma importância em falar sobre esses assuntos. Mas tem gente que caçoa, não dá importância, não liga. Mas olha só, enquanto a gente está desprezando esse conhecimento e o que está acontecendo no mundo, essas coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos e nós não estamos nos apercebendo disso. Apocalipse 13, versículo 16 diz assim: e faz que a todos, naquele tempo, naquele tempo, o anticristo não arruma tempo para isso aqui, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja-lhes dada uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém possa comprar nem vender, senão aquele que tem a marca, ou o nome da besta, ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e seu número é 666. Eu não vou entrar aqui no detalhe do que significa o número. Mas vai ser 666 mesmo e tal, as pessoas, mas o que é? As pessoas fazem esse esforço mental e acabam viajando na maionese. Porque, por exemplo, na década de 80, 90, dizia-se que a marca da besta era o código de barras. Quando o código de barras começou a aparecer nos produtos, e é a marca da besta. Nos anos 2000, né, do início ali da primeira década de 2000, era o chip implantado, né? Aquele chip ali debaixo da pele, para proteger crianças. Hoje é muito utilizado aí para evitar sequestros e outras coisas de empresários, gente famosa. Tem um chip lá com todos os dados da pessoa. A pessoa, onde ela vai, ela é detectada, né, via GPS. Onde a pessoa vai, ela sabe onde ela está. Okay? E detalhe que todos nós, de alguma maneira, temos uma
um chip em nós. Não dentro de nós, mas na nossa mão. Está aí o celular. Todo mundo descobre onde você está pelo seu smartphone. Não está nem dentro de você, está na sua mão. E para quem é destro, está onde? Na mão direita. É a marca da besta, o smartphone? Eu não disse isso. Só que hoje a tecnologia avançou, não hoje, mas de uns tempos para cá a tecnologia tem avançado. Eu me lembro que quando eu fui cadastrar a minha biometria no Banco Bradesco, eu coloquei lá a minha mão com a leitura aqui da palma. Tinha uma máquina lá e essa parte minha aqui é cadastrada no banco. Se você é cliente do Bradesco, você tem isso. Isso aqui é cadastrado. Então toda vez que eu vou no caixa do Bradesco, eu coloco a minha mão lá e faz a leitura biométrica dessa parte da minha mão. Na caixa tem o dedo. Você coloca lá o dedo e vê a sua digital, que é uma das coisas até mais antigas. Né? Tem lugares que já evoluiu mais um pouquinho e já tem a leitura da íris. Mas tudo isso são sistemas, tecnologias que vão se juntando, que na verdade pode-se dizer que são um preparo para algo que vai acontecer. Não é de fato nenhuma dessas coisas, mas é algo que vai acontecer. Tem gente que fala que o Facebook e que não sei o que vai ter. Irmãos, tem um monte de coisa que se fala. As pessoas falam muitas coisas, mas a verdade é que quando essas coisas de fato acontecerem, primeiro, cremos que nós não estaremos aqui. Jesus nos livra da ira vindoura. Jesus nos guarda da hora da provação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam sobre a face da terra. Ele vai nos livrar do tempo de angústia para Jacó. Esse tempo de angústia para Jacó, não para a igreja, que a igreja já estava no céu. Mas esses eventos acontecerão. Muita coisa já foi dita sobre o que será a marca da besta. Já disseram, como eu disse, que era o código de barras. Outros dizem que será um chip implantado no corpo, que já tem pessoas fazendo uso nos nossos dias. Né? Aí nós temos o surgimento dos sistemas biométricos, que assustaram muitas pessoas, até que chegaram, já ter pensado em chegar à grande tribulação. Né? Aí tem o tal do Mondex, que foi citado como marca, né? Que foi citado como marca também, e alguns até deixaram de usar cartão de crédito por isso, por acreditar que o cartão de crédito era a marca da besta. Porém, a grande verdade é que a marca da besta provavelmente será um misto de tudo isso. De fato, o que deve mais nos preocupar não é o que será a marca da besta, mas sim o seu objetivo, que é ser um instrumento de controle das massas, que não poderão mais ter liberdade para comprar e vender, se não a possuir. Mas na verdade, eu diria até que essa não é nem a maior preocupação. A nossa maior preocupação não está aqui na terra, quando essas coisas estiverem acontecendo. E quem está disposto a isso também, diga amém. Irmãos, a minha oração, para a gente finalizar aqui, é que nós não estejamos aqui quando essas coisas estiverem acontecendo. Que eu e você não estejamos aqui. Que nós estejamos na glória, que nós já tenhamos sido arrebatados e estejamos lá nos céus, vendo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E a fim de não me prolongar muito, né? Já estou aqui quase no final, falta pouca coisa para a gente concluir, vamos deixar para a próxima domingo. A gente no finalzinho vai fazer umas perguntas, aí quem quiser perguntar alguma coisa. Mas irmãos, por hoje é isso, em nome de Jesus, que Deus nos guarde, que você faça por onde se guardar também, que você siga firme, para que esses dias não nos sobrevenham, que nós não venhamos ser surpreendidos estando na terra, quando estes eventos estiverem acontecendo. Amém ou amém? Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Pastor José Guilherme Segundo, por favor. Glória a Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade.